pós-parto, o que é que acontece? Uma queda gigantesca, brusca desse estrogênio. E é aí que a maioria das mulheres bipolares enfrentarão algum tipo de episódio de humor, seja de depressão, seja de mania. Cara, e diferença entre a bipolaridade do homem e da mulher? Porque você tinha me falado que, por exemplo, na mulher, a pós-parto, a depressão pós-parto, né, costuma ser mais comum nas mulheres bipolares e tal. Então, me explica um pouco sobre essa diferença. Existe aí uma questão na mulher que os homens bipolares basicamente não enfrentam, que são oscilações dos hormônios femininos, basicamente o estrogênio. Quando é que a mulher experimenta oscilações no nível de estrogênio? Primeiro de todos, TPM, né? A tensão pré-menstrual. Logo ali antes de menstruar, você tem uma queda de hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Essa queda de hormônio ali de estrogênio 5 a 7 dias antes de menstruar causa, por exemplo, irritabilidade, hostilidade, uma labilidade de humor, ou seja, o humor fica mudando, pode ficar mais sensível à rejeição real ou imaginada, né? E a pessoa pode ter sintomas físicos, como edema, inchaço, dores nas articulações, nas juntas, etc. Isso é muito mais comum de ocorrer na mulher com o transtorno bipolar. Como assim? 75% das mulheres terão alguns sintomas leves nesses 5 dias antes da menstruação. Só que 50% delas terão TPM, que são sintomas mais moderados. E, finalmente, cerca ali de 25% das mulheres bipolares, e na população geral a gente está falando de 3 a 9%, algo assim, terão sintomas bem mais graves de alteração de humor nos 5 a 7 dias antes da menstruação descer. É algo chamado de transtorno disfórico pré-menstrual. É algo bem mais grave do que a TPM em si. E isso é causado por uma queda, uma oscilação do estrogênio, muito comum em mulheres com transtorno bipolar. Olha só, muitas mulheres podem ter transtorno disfórico pré-menstrual e não terão bipolaridade, tudo bem. Porém, as mulheres bipolares são bem mais sensíveis a terem transtorno disfórico pré-menstrual. Então você pensa na vida da mulher, onde mais que eu tenho oscilação de estrogênio? Período pós-parto. E é interessante pensar nisso. O estrogênio na gestação é basicamente assim. Ele começa a aumentar durante o primeiro trimestre. No segundo trimestre, ele está extremamente alto, o mais alto que vai ter na vida da mulher. No terceiro trimestre de gestação, também muito alto. O quão mais alto assim? Imagina que normalmente a mulher vai ter uns 300, 400 de estrogênio fora da gestação. No segundo trimestre, ela tem 12 mil, 13 mil, ou seja, é algo muito mais alto. Só que no pós-parto, o que é que acontece? Uma queda gigantesca, brusca desse estrogênio. E é aí que a maioria das mulheres bipolares enfrentarão algum tipo de episódio de humor, seja de depressão, seja de mania. Os estudos falam que 50% a 60% das mulheres bipolares têm algum episódio no pós-parto. E aí, claro, a gente tem a razão biológica, que é a queda do estrogênio, entre outras, e as razões sociais, como privação de sono, etc. E quando mais eu tenho na vida da mulher alteração do estrogênio? Perimenopausa e menopausa. Então, menopausa é a mulher parar de menstruar por 1 ano. Isso acontece estatisticamente lá pelos 51 anos de idade. Só que antes dela parar de menstruar, eu tenho uma queda progressiva, bem pequena, paulatinamente, ao longo de uns 5 anos antes da menopausa, do estrogênio. E é aí que eu tenho mais sintomas, novamente, para a mulher bipolar. Eu posso ter mais depressão, pode ter manias mais graves ou até mesmo sintomas psicóticos mais graves, porque agora eu tenho a queda de estrogênio. Então a gente vê que o estrogênio é neuroprotetor. E todo momento onde que a mulher tem queda desse estrogênio, ela está sujeita, mais vulnerável a ter um episódio de humor. Esse padrão a gente vê no transtorno bipolar. Todo momento de queda de oscilação de estrogênio é um momento de risco aumentado para que se tenha algum episódio de humor na mulher. Isso é bem diferente entre a mulher e o homem com o transtorno bipolar.
Sem contar que as mulheres, em geral, têm oscilação mais rápida do humor e elas podem ter mais daqueles episódios mistos que são mais graves. O homem, ele tem algo específico assim também como o da mulher ou não? Não tão específico como o da mulher. Que tem a ver com, sei lá, com testosterona, algo assim? Não tem essa especificidade tão grande como a gente vê bem marcado na mulher, que tem alterações basicamente durante TPM, durante a gestação, durante perimenopausa e menopausa.